Olá, família iluminada e abençoada. Nós queremos ler no livro histórico de Marcos, capítulo 11, verso 23, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciões do povo. E perguntaram: Com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu também vos farei umas perguntas. Se me responderem, eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiu entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele lhe dirá: Por que não obedeceram? Por que não creram? Mas se dissermos dos homens, nós temos medo, porque todo mundo tem João Batista como um profeta. Assim responderam a Jesus: Mestre, não sabemos. Então Jesus lhe disse: Nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Família iluminada, vocês sabem que o batismo nas águas realizado pelas dominações religiosas e também pela Igreja Católica Romana, sendo que os católicos romanos batizam por aspersão e as evangélicas por imersão. Esses batismos eles realizam em piscinas, cachoeiras, mares, piscinas, até dentro de uma caixa d'água, uma piscina de plástico, aonde houver uma quantidade suficiente de água para emergir o candidato, eles realizam essa cerimonial. E o batismo dentro dos ritos religiosos é o segundo ritual. O primeiro ritual é aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus, levantar a mão. Eu aceito Jesus como meu legítimo Salvador. Quando você faz isso, vai para a segundo ritual, que é o batismo em águas. Essa pessoa, então, depois de aceitar Jesus, sem saber se Jesus aceitou ela ou não, ela é batizada por imersão nas águas. E depois vem os outros rituais, Santa Ceia, batismo, oferta, dízimos, um monte de coisa. Iluminados. O fundamento dos apóstolos, com exceção de Paulo. Paulo não era apóstolo. É só 12 apóstolos. Paulo não era apóstolo. O fundamento dos apóstolos era um fundamento ritualístico. E os demais, eles foram escolhidos, os 12 foram escolhidos pelo Cristo para que fossem pregar o evangelho na nação de Israel. Somente para Israel, dizendo que, conforme está escrito, Marcos 16, todos que aceitaram a Jesus queriam que pregavam esse evangelho da circuncisão a toda criatura, e de pregar evangelho a toda criatura. Esses fundamentos legalistas foram colocados por Pedro, Tiago e João, que eram os principais apóstolos de Jesus. E esses fundamentos eram os fundamentos da circuncisão. Mas quando veio Paulo, que era o apóstolo da graça, ele destrói, ele acaba com esses fundamentalistas. Ele combate contra Pedro, contra essas legalidades. E ainda hoje, as chamadas igrejas evangélicas continuam, seguem o evangelho da circuncisão judaico. Eles procuram tudo aquilo que Jesus Cristo veio e cumpriu,
que era lei, todas as 613 mandamentos da Torá, Jesus cumpriu todos. Ele foi o único ser vivo que cumpriu. Ninguém conseguiu cumprir. Ninguém. Todos tentaram, mas falharam. Foi necessário que Cristo viesse, nascido de uma mulher, para abolir a lei. Aí Cristo cumpriu a lei. Na cruz ele disse: Pai, está tudo consumado. Eu pergunto para você, ancião, você é pastor, está consumado ou não está? Cristo cumpriu a lei ou não? Ele cumpriu toda a lei ou só a metade? Estar consumado quer dizer, está tudo completo, não resta mais nada para fazer. Agora é somente crer. É somente crer e tomar posse de todas as bênçãos que ele nos deixou. Eu não preciso jejuar, eu não preciso ir no monte, eu não preciso frequentar templo, batismo, ceia, pagar dízimo, apresentar crianças para circuncidar o pênis da criança. Não, isso aí é antes da cruz. Realizar a Santa Ceia do Senhor, essas coisas foram antes da cruz. E nós não temos nada a ver com o que aconteceu antes da cruz. Ele veio para os que eram seus. Ele veio para os que eram seus. Ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A fé sem obra é morta. Não é isso que eles dizem? O fundamento legalista de Tiago. Não é isso que eles dizem dentro das instituições religiosas? Eles dizem: irmão, a fé sem obra é morta. Você tem que praticar a obra para que a sua fé possa estar evidente. E isso é fundamento legalista do Tiago, ensinado por Tiago e não por Cristo. Agora você pense, analisa certinho e me responda com sinceridade. O diabo rodeando ao derredor de Pedro. O que era? Quem era esse diabo? Porque o diabo ainda não havia sido vencido. Não é o diabo chifrudo, vermelho, de rabo, ser espiritual, como os religiosos. Assusta você. Esse diabo não existe. O ide e pregar o evangelho era somente para os apóstolos. Pregar e ensinar as pessoas. Foi uma ordem que Cristo deu. Somente para os 12. Não foi para você, nem para mim. Só para os 12. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quando foi colocado os fundamentos contraditórios, foi colocado contrário ao evangelho da circuncisão. O evangelho que Paulo anunciou era totalmente diferente do evangelho da circuncisão. Paulo pregava a graça. E os de hoje, os fundamentalistas de hoje, pregam a lei de Moisés. Toda a revelação que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado, os gentios que nada tinham a ver com os judeus, começando por Cornélio. Cornélio não era judeu. Agora tinha que viver esse evangelho da graça, esse revelado a Paulo, revelado a você. Não é passado de boca em boca, é revelado. Viu, iluminados? Eu estou falando sobre o batismo que eles praticam. Que batismo é esse, irmãos? Que o sistema religioso pratica? O batismo de João. Mas para quem era o batismo de João? Para remissão de pecado e não para salvação. Uma vez batizado, agora sim, o irmão batizou, agora você é meu irmão. Agora você vai buscar outro batismo. Não é assim que acontece onde você congrega. Se você não é batizado nas águas, você não é irmão.
Se você é batizado nas águas, aí você é irmão. Mas o evangelho pregado por Paulo fala de um só batismo, um só Senhor, um só Pai, um só Deus, um só batismo, uma só fé. A tradição diz que é 2 batismos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus Cristo, 2 batismos. Aí você batiza na água e vai procurar outro batismo. A diferença do evangelho da graça com o evangelho da religião é muito grande. Mas infelizmente as pessoas não conseguem entender. A pessoa só consegue entender o evangelho quando é revelado pelo Espírito, conforme foi revelado para mim. A salvação está aqui, ó, voltada unicamente para o trono do Pai. E fugir desses templos que eles constroem. Com todas essas práticas, existia no tempo de Cristo, os anciãos, os sacerdotes, tudo isso existia. O sistema religioso, ele é legalista, porque prega e ensina a lei de Moisés. A lei de Moisés funciona pleno vapor dentro dessas sinagogas. Eu chamo de sinagoga, porque a sinagoga ensina a lei de Moisés, judaica. Os judeus só congregam na sinagoga. Esse batismo dentro da sinagoga é dos judeus, é para os judeus. Você acha que esse batismo vai transformar você? Todos os que nasceram depois da cruz, já nascemos novas criaturas, porque não dependemos mais das leis de Moisés. Esse batismo na água, ele não liberta. Através da água e do próprio ato, ninguém consegue se libertar. Ninguém consegue se transformar, conforme eles dizem, quando vai praticar esse ato batismal. Então, iluminados, essa mudança, a libertação, essa transformação, essa nova vida foi dado através do sangue de Cristo lá na cruz. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. O que perdoa os teus pecados é o sangue de Cristo, não é a água. Me enfiaram dentro d'água, o seu velho homem foi afogado, morreu e saiu uma nova criatura. O que entrou saiu, do mesmo jeito. Eu fui batizado, eu batizei, eu fiz conforme ensino na sinagoga, eu entrei e saí do mesmo jeito, só molhado. Eu tenho liberdade para dizer porque eu senti isso. E eu tenho isso como uma verdade absoluta. Acerca do batismo nas águas, acerca da Santa Ceia, dízimo, véu, ósculo santo, são tudo ensinado como verdade absoluta. Eles se apropriaram dessa verdade como se fosse propriedade particular deles. Eles colocam todas essas coisas dentro da sua cabeça, da sua esposa, do seu marido, da sua família. É isso que eles fazem. Domingo eu estive conversando com algumas pessoas a respeito de algumas escrituras lá em Rolândia. De repente, a conversa levou para um lado pessoal. Eu disse para eles o seguinte: irmãos, essas coisas que são praticados, que eles dizem que são praticados, não é pecado. Pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Agora tem as obras da carne. Nós temos as obras da carne. Fruto do Espírito e fruto da carne. Fruto da carne. Quais são os frutos da carne? E eu vou te dizer. A pessoa perguntou para mim, então eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer, já que não é pecado? Perguntou para mim. Ele perguntou para mim.
eu posso fumar? Ele perguntou para mim. Eu posso... Fumar é pecado? Eu disse, não. Ele falou, beber cachaça, cerveja e vinho é pecado? Eu falei, não. Não é pecado, não. Mas tem as consequências. Se você fumar, você pode pegar um câncer, um aneurisma. Se você bebe, você vai virar um cachaceiro, um pingaiado, uma cirrose, virar um mendigo, vai perder a tua família. Isso não é pecado. Isso é obras da carne. O que você planta é o que você colhe. Sabe por que ela disse isso para mim? Porque ela não é espiritual. Quando ela é da carne, ela só pende para as coisas da carne. Física. O espiritual está sempre as coisas do eterno. Eu nem perco meu tempo discutir com as pessoas, debater com as pessoas sobre essas coisas. Eu estou voltado, focado na luz e não nas coisas físicas. E você percebe que quanto mais eles proíbem dentro da sinagoga, mais as pessoas praticam, mais eles fazem. Por quê? São carnais, não tem nada de espiritual na vida deles, não tem nada de demônio, de gramunhão na vida deles. Beber café é pecado, não pode comer carne de porco é pecado, não pode comer chouriço que é pecado, não pode ter relação sexual porque é pecado, não pode beber cerveja, vinho porque é pecado, não pode fumar porque é pecado. Aonde que está escrito isso aí? Pega a caneta e o papel e marca aí, manda para mim. Onde que está escrito que beber e fumar é pecado? Mas não é pecado, não. É o que é, então? É um vício. Vício da carne. Vício da carne. Inveja é obras da carne. Contenda é obras da carne. Dissensões é obra da carne. Bebedice é obra da carne. Prostituição é obra da carne. Homossexualismo é obra da carne, adultério é obra da carne. Não é pecado, é fruto da carne. Você é carnal, não tem nada de Deus na tua vida. Você é carne de cima e embaixo, não tem nada de espiritual na tua vida. Por isso que você pratica as obras da carne. Veja lá quais são as obras do Espírito. Amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, fé, caridade. Esses são os frutos do Espírito. Que o eterno Criador abra o seu entendimento e revele a você a verdadeira origem da palavra salvação. Até a próxima.